Igreja amada, nós estamos com esse grandíssimo desafio nesse ano de viver, de praticar, de fazer como costumamos a dizer de forma popular, fazer das tripas oração, para viver a palavra de Deus, não apenas falar, mas viver no corpo. Nós já sabemos, irmã Clealda, que para ensinar a palavra não é muito difícil, porque você pode aprender, tem gente boa de memória, sim ou não? Só precisa aprender. Mas para você fazer discípulo, para você testemunhar, que esse desafio para a primeira igreja batista esse ano, você não apenas precisa saber, você precisa viver. O testemunho eficaz envolve a vida de quem o traz. Olha que coisa forte. Olha que coisa que pelo menos para mim vai nas entranhas. Porque o desafio é você viver. O desafio aqui desse tema do ano é você envolvido e comprometido com a obra de Deus, como Jesus, que você, Valdir, diz que está em você, que você, Ananda, diz que está em você, que você, igreja, diz que está em você. Viver. Desafio este que em Atos 1, versos 8, que por si só fala, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis meias testemunhas, tanto em Jerusalém, não é meia não? Não pode ser meio testemunho não? 50%, 70%, 91%. Então ele está dizendo: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra, como nós já aprendemos aqui, é qualquer lugar do mundo que tenha uma vida, uma pessoa precisa chegar o evangelho lá. E nós temos essa grandíssima responsabilidade de levar essa mensagem não apenas falada, mas vivida. E entender que já foi falado aqui a semana toda de oração, que ninguém nunca viu Deus. Quem já viu Deus aí, levanta a mão. Quem já viu o Espírito Santo, como nós já falamos aqui, levanta a mão, por favor. Ei, eu sou o Espírito Santo, ou eu aqui. Que conversa é essa, né, Chico? Inclusive a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Mas as pessoas, os visitantes ali, vocês que nos visitam, olha para a igreja, os visitantes veem pessoas que se dizem cristãs, e o Espírito Santo, que ninguém vê, ele na pessoa que é de Jesus, dá para ver em que? Em suas atitudes e forma de viver, principalmente em grupos que eu e você era bagunceiro, principalmente em grupos que eu e você éramos corruptos, principalmente em grupos que eu e você ia tudo de mal a pior. É nesse grupo que agora você tem que dizer: eu sou diferente, porque Jesus habita em mim. É disso que o tema está falando.
nem de brincadeira eu tentar dissecar isso. Essa palavra testemunho. Primeiro que você só, irmã Samara, não pode testemunhar nada. Ou você assume que o Espírito Santo está em você, porque testemunho tem que ter duas. É assim. É assim ou não é? Duas pessoas. Então ou você assume que está vacilando, que precisa se consertar, ou assume que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e você e o Espírito Santo são dois, e vocês vão falar de Jesus Cristo. A ideia desse mês é o seguinte: Jesus é o testemunho fiel de Deus em si mesmo. Não tiveram vários profetas, mas não foi 100%. Ou foi? Ou foi, meu Deus? Tiveram suas falhas. Mas Jesus não, queridos. Jesus é o ser humano perfeito. Quando Jesus e irmã Gabriela ressuscitou, fica imaginando que o povo ficou, um ser humano de verdade perfeito. Porque Jesus é o perfeito ser humano. Ele é a fiel testemunha de quem? Do Pai dele. O Pai dele, Deus, se revelou na pessoa de Jesus. Jesus é o próprio Deus. E o Pai deu o nome dele ao Filho. E como é o nome de Deus? Jesus. Se o Pai, lembra disso? Deu o nome dele ao Filho dele. Qual é o nome de Deus? Jesus. Então não é Jeová, não é Jeová Rafa, não é nada disso. É Jesus Cristo. É o próprio Deus. Irmã Jaqueline, testemunhar isso. É disso que nós estamos falando. Graças a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o primeiro entre os mortos a ressuscitar e está vivo. Porque muitos ressuscitaram, a Bíblia diz isso. Mas quem ressuscitou dentre os mortos e está vivo, é por isso que vale você falar dele, é Jesus Cristo. Então diz mais: primogênito dos mortos e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem conhece a Bíblia sabe que está em Apocalipse capítulo 1, 4 e 5 esse texto. É interessante ler o bojo do mês que nos diz: Jesus é o testemunho fiel que o próprio Deus dá de si mesmo, em corpo humano, por meio do qual o seu Espírito entrou na esfera da existência temporal. Que Jesus é atemporal, se permitiu entrar em nosso mundo, ser como eu e como você, de carne e osso. É isso que está falando o bojo do mês. Ou seja, e expressou a virtude da natureza divina perfeitamente traduzida à compreensão nos sentidos de quem atenta para a mensagem, atenta para as escrituras, para a sua revelação e crê. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia e só não crê, ou crê da forma deles, como está posto em 1 João capítulo 5 de 10 a 11. Testemunho é depoimento de uma ou mais pessoas, evidenciando a existência do fato. Jesus evidencia Deus, como está no Evangelho de João 8, 13 e 19, que o pastor Cano, para a glória de Deus, colocou isso aqui muito bem a semana toda. E se você tem alguma dúvida, pegue aos áudios aí, que tem áudios aí que foi gravado. Prestar atenção dessa forma. Irmãos, Jesus, ele não foi criado, porque tem seitas por aí que diz que Jesus foi a primeira criatura criada de Deus. Errado.
A Bíblia diz que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele que fez todas as coisas e fez Ele mesmo para que você, e se revelou para você na pessoa de quem? De Jesus Cristo, o próprio Deus. Jesus é o perfeito corpo de Deus. Já diz o pastor Cândido e as Escrituras Sagradas e a teologia kantiana e ribamina. Jesus é o perfeito corpo de Deus. Porque Deus é Espírito. Deus não tem corpo, não tem olho, não tem mão. Mas é em Cristo. Vimos Ele. Amém? Conhecemos Ele. Por isso que os apóstolos, João, Pedro, nos debates, não. Nós vimos, nós tocamos no verbo da vida. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, de um em diante, deixa claro lá, 15 de um em diante, deixa claro, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Ele andou na terra por mais de 40 dias ressurreto. Jesus comeu, apareceu para os discípulos e disse: ei, venha cá ver que não é um fantasma, tem comida aí, tem bebida, fantasma não come. Agora já com um corpo extremamente poderoso, incorruptível, que é o mesmo corpo que Ele promete no primeiro, porque Ele é o primeiro, primogênito dos mortos, Ele é o primeiro, e Ele promete, está lá em Filipenses 3, de 20 em diante, que a nossa pátria está onde? No céu, onde esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o seu corpo abatido, cansado, em um corpo glorioso, em um corpo eficaz, com o poder de sujeitar em si todas as coisas. É esse corpo que Jesus promete. Irmãos, Jesus é a fiel testemunha como príncipe dos reis da terra. O texto de Isaías, capítulo 8, por favor, a igreja abra. Isaías capítulo 8, versos de 16 a 20, mas eu vou destacar o 16. Diz assim a palavra de Deus: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que jureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos, a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Esse texto de Isaías capítulo 8, como eu falei, ratificando, o verso 16 diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Guardar o testemunho. Isaías está falando de quem aqui? Lucas capítulo 16, verso 16, nos diz que a lei e os profetas, salmos, todo mundo indicava para quem? Para quem, igreja? Para Jesus. Essa testemunha aqui é Jesus, que precisa estar guardado, lacrado onde? No seu coração. E o povo de Israel pecando, voltando aos espíritos mortos de família. Ou seja, muitos de nós somos idólatras porque aprendemos com as nossas famílias. Tem espíritos que acompanham as famílias. Sabiam disso, irmãos? Por isso que essa família, quando um se converte
todos os mundos, quebra qualquer maldição na vida daquela pessoa. E o povo de Israel voltou nas velhas práticas, necromante, buscando os mortos. E Jesus diz: sai disso, porventura você não tem Deus para consultar? Porventura, Israel, você não tem Deus, e por isso Deus estava virando a face para Jacó, Israel. Por isso que os espíritos que acompanham essas famílias, essas pessoas que não buscam Jesus Cristo, continuarão nas trevas, porque só saem das trevas se aceitar Jesus como testemunho de Deus e salvador da vida de todo aquele que crê. É isso que o texto está dizendo. Já viu como é que o pastor Ivaldo ora, o pastor Canto ora, alguém que vai orar? Senhor, essa pessoa te aceita agora. Senhor, em nome de Jesus, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque é o dono da vida, o príncipe de todos os reis, que Jesus é príncipe de todos os reis. Quebra agora, através da sua confissão só dele, e qualquer maldição que tem dessa pessoa, conscientemente ou consciente, é quebrado naquele momento. Porque Jesus é a testemunha fiel que morreu de fato, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele é príncipe. Jesus, a fiel testemunha, como príncipe dos reis da terra. Irmãos, a etimologia da palavra príncipe significa primeiro. É dessa magnitude o sentido profético do testemunho de Jesus como príncipe dos reis. Ele é o primeiro, é o ápice, por mérito e da hierarquia dos governos. Nele habita a plenitude divina, como está posto em Colossenses 2, 8 e 10. E o 9 diz que toda a plenitude da divindade está todinho dentro de quem? De Jesus. Tem alguma coisa de Deus fora de Jesus? Tem dois deuses? Então Jesus é o próprio Deus. Abra Filipenses capítulo 2, por favor. De 5 a 11. O infinito principado de Jesus vem da total submissão que permite ao Pai dar fiel testemunho de si em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Vejam que o texto de Filipenses capítulo 2 e siga diante, que é um texto bem conhecido de todos nós. Todos acharam? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E nós aprendemos que não era usurpação coisa nenhuma, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus fez o que, igreja? O exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é quem? É o Senhor, para a glória de Deus Pai. 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Tem algum mundo que Jesus não é o chefe? Tem alguma autoridade, algum rei que Jesus não está acima? Nenhum. Por isso que essa igreja orienta, os pastores dessa igreja orientam: não fale mal de autoridade nenhuma. Quem faz isso está pecando. Porque a Bíblia diz que toda autoridade, seja ela quem for, foi instituída por quem? Por Deus. Romanos 13 deixa claro isso, para que a gente não venha pecar com essas coisas. Irmãos, louvado seja nosso Deus, porque Jesus é isso tudo, porque Ele foi submisso a quem? Ao Pai. Jesus é o perfeito corpo de Deus. Deus está todinho na pessoa de Jesus, que pede para você testemunhar de quem? Dele. Que pede para você, repetindo, fazer das tripas coração, para que você possa ser parecido com Ele, deixar o caráter dele ser formado em mim e em você. Como a gente precisa disso? O testemunho eficaz, é que diz mais? Envolve a vida de quem o traz. Existe um ditado, uma frase, parece que veio de uma chave platônica. Eu vi uma pessoa falando isso. Quem já ouviu assim falar: rapaz, esse homem é de ouro, esse mulher é de ouro? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu, levanta a mão. Interessante isso. Mulher, menino de ouro. E aí o Platão, ele traz a ideia, irmã Milena, que quando se refere o homem de ouro, não está se referindo o valor do ouro. Veja só, o valor material está se referindo à característica, irmã Liazama, do ouro. Porque o ouro é o único metal que a nossa pele, a pele humana, que é extremamente agressiva para os metais, não consegue tirar o dourado do ouro. Quem tem aliança aí, levanta a mão, no dedo. Quantos anos, mano? Essa aliança daí? 22. Gostei de quantos anos? Você é mais novo que eu, eu sei que é. Mais de 10. 13 anos. Se foi, não foi ouro, vai se dar mal agora. Esse mareou mesmo, né? Você bota qualquer negócio de bichelinho, você vai daqui a pouco o negócio. Minha menina mesmo, vou ter que dar um jeito de fazer um coisa de ouro. Porque colocou em Maria, o negócio inflama na hora. Muda logo, perde logo aquela coisa que vem. Mas o ouro não. Sabe por que isso daí? Porque o ouro, ele é fiel a ele mesmo. O ouro não perde seu dourado no meio que ele está. Como eu vi a palestra, e a mulher falava disso, falou o nome dela agora, mas eu sei que é uma chave platônica, Platão que disse isso. Então o homem de ouro, irmão Sérgio, está dizendo o seguinte: para que você tenha a característica do ouro, para que você não se molde no meio que você está, igreja, o seu testemunho está sendo de ouro. Onde você se envolve com o seu testemunho em Cristo, tem a característica do ouro, que é fiel a si mesmo, que é fiel às características dele. Outra coisa interessante que nós falamos quarta-feira aqui, para a gente encerrar, vamos ficar de pé?
Ninguém molda ele. Ele não perde o dourado, ele não perde as qualidades dele. Outra coisa que eu vi interessante: se a igreja fosse só você hoje, só é você a igreja hoje. Não olhe para o lado não, é só você. E se dependesse do seu testemunho, a igreja é só você. E dependesse só do seu testemunho, ela estaria como hoje? Como ela estaria? Morta. Se dependesse só do seu testemunho, só você é a igreja. Só você agora é a igreja. Fecha os olhos aí. Só você é a igreja. Tem um martírio aí, levou todo mundo. Só você. E você vai precisar testemunhar. Como fizeram com o apostolado dos discípulos, né? Os apóstolos. Mataram todo mundo e sobrou só João. E meteram João na ilha de Patmos. E aí, o que é que deu? Deu Apocalipse. Só você, a igreja estaria morta? Vou melhorar. Se depender só do seu testemunho, estaria igual ela está agora? Ou estaria melhor? Se vocês não lembrarem de nada, lembre do ouro. E lembre que se você fosse só a igreja, o seu testemunho valeria alguma coisa diante de uma sociedade que precisa do testemunho de Jesus em você? Vale a pena, igreja. Vale a pena qualquer sacrifício para a gente testemunhar Jesus. Vale a pena. Vale a pena a gente pedir qualquer coisa. Até amizades que se diz amizades, que quer empurrar tudo na nossa goela abaixo. Mas quando a gente fala de Jesus, já vem você com essa nojeira. Se afaste desses amigos. Que se você não consegue ter um testemunho de ouro, então pula fora.